Glória a Deus. Vamos colocarmos em pé em nome de Jesus. Já estou passando para o nosso irmão evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais nesta noite. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os seus. Quinta-feira estarei aí na cidade de Pouso Alegre, trazendo uma palavra de Deus. Igreja Apostólica Fé e Avivamento, pastor Denilson e missionária Silvana. Estaremos aí glorificando a Deus. Deixa eu ver se eu me lembro. Rua Prefeito Oswaldo Mendonça, 289, Costa Rios, a partir das 19h30. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente a tua vida. Abra a palavra de Deus comigo na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 9. Filipenses 2:9. Primeiro louvor que foi entoado aqui falava sobre o poderoso nome de Jesus. E a mensagem de hoje está aqui, ó. Aqui, pastor, ó. O poderoso nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus. Deus é maravilhoso. Amados, quando eu comecei a refletir sobre isso nessa tarde, sobre o poderoso nome de Jesus. Quando você vai lá para o Evangelho de Mateus, você vê que o anjo Gabriel, ele desce à terra, chega diante de Maria e diz a ela: olha, você vai conceber um filho, gerado pelo Espírito Santo, e o nome dele será Jesus. Quando eu comecei, queridos, a olhar para isso, e tentando ver aquilo que o apóstolo Paulo relata à igreja de Filipe, aos filipenses, dizendo que Deus tinha dado um nome a Jesus, que esse nome chamado Jesus, ele era um nome acima de todo nome. Queridos, para você pensar algo. Quando você nasceu, quando eu nasci, quando nós nascemos, foi lhe dado um nome.
A mãe do pastor, quando ele nasceu, foi lá e registrou ele o nome de Alexandre. A missionária Márcia foi registrada como nome de Márcia, eu fui registrado como nome de Wilton. Até aí, queridos, Jesus, quando ele caminhava pela face dessa terra, até que o ministério dele começasse, ele tinha apenas o nome de Jesus. Era Jesus. Só que a Bíblia, querido, a palavra, Deus, ele é tão sábio em tudo aquilo que ele faz, que ele enviou Jesus aqui a esta terra, e ele enviou ele igualzinho a mim, igualzinho a você. Ele também nasceu de uma mulher, ele também foi amamentado. Tudo o que eu passei, tudo o que você passou aqui, Jesus também passou. E ao decorrer dessa história, quando Jesus ele vai pegando uma certa idade, e quando ele chega aos 30, que ele começa o seu ministério, aí começa, querido, algo chamado a aprovação de Deus. Jesus ele também passou, querido, pelo escrivo para ser aprovado pelo Pai. E às vezes nós não queremos passar por problemas, por dificuldades, porque até que Jesus, querido, recebesse autoridade sobre este nome aqui, ele precisou passar, querido, por algumas coisas. Quando eu comecei a olhar para isso, se você para você pensar hoje, esses dias eu estava andando com a minha esposa na rua, e as pessoas passam e dizem: Pai do Senhor evangelista, evangelista, Pai do Senhor evangelista. Aí ela chegou lá e falou assim: por que elas não te chamam pelo seu nome? E eu disse a ela: porque Deus me deu uma autoridade, e estas pessoas me vê como autoridade. Quem me chama de Wilton não me vê como autoridade, mas quem me chama de evangelista me vê como autoridade. Então quando nós olhamos, querido, para certo tipo de situação, pessoas que recebem autoridade como Jesus recebeu, quando você vai olhar para a Bíblia, você vai dizer assim: olha como ele fala com poder e autoridade. Por quê? Porque era Jesus. Por quê? Porque era o nome que estava acima de todo o nome. Então quando você recebe qualquer, querido, autoridade aqui na face dessa terra, por isso que a Bíblia diz que a autoridade é constituída por Deus. Se eu sair agora aqui tendo uma autoridade de Deus como cargo eclesiástico, sair aqui e chegar ali no meio da rua, estiver passando um carro e eu entrar na frente do carro e começar assim, ou o carro passa por cima de mim, ou ele dá uma volta assim e desvia, vai embora. Por quê? Porque o cargo eclesiástico que eu tenho e o poder que eu tenho sobre o nome de Jesus não foi para me parar carro, irmão. Agora pede que um guarda desça ali e entre ali no meio da rua, para na hora, irmão. Porque o poder que Deus deu a ele como autoridade é para parar carro, é para prender bandido. Você ainda vai entender ainda o que Deus está querendo dizer contigo nesta noite. Tem pessoas que estão pensando: o que tem a ver isso aí, irmão? O problema é que as pessoas querem receber cargo dentro da igreja, querem falar no nome de Jesus dentro da igreja, mas não querem ser provados para receber a autoridade de Deus. Só pode, querido, receber a autoridade de Deus para falar no nome dele quem ele der. Lembra na Bíblia? A turma começou a ir lá: em nome do Deus do apóstolo Paulo, seja curado. Em nome do Deus do apóstolo Paulo, saia. O demônio olhou para aqueles caras e falaram: o quê? Como é que é o negócio aí?
O apóstolo Paulo eu conheço. O Deus do apóstolo Paulo eu conheço. Mas quem que é você? E ó, o diabo deu uma coça naquela turma. Uma coça, irmão. Quando eu comecei a olhar para isso, querido, eu comecei a ver algumas coisas que o Senhor Jesus, para Ele receber essa autoridade de ter o nome acima de todo o nome, Ele teve que passar por algo aqui, ó, que está lá no versículo 8, por isso que eu comecei no versículo de número 9, o versículo de número 8, se você quiser abrir aí, você vai ver aqui, ó, versículo de número 8, Filipenses 2:8, vai dizer assim, ó: e achado na forma de homem, igualzinho a mim e a você, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Aí vai dizer, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, a qual a este nome todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra, e todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Querido, e esse negócio de se humilhar a si mesmo é difícil, irmão. Mas Jesus era homem, igualzinho a mim, igualzinho a você. E se nós quisermos receber a autoridade de Deus sobre a nossa vida, nós vamos ter que entrar nisso. Porque senão, querido, não vai. Não vai. Eu achei um texto na Bíblia Sagrada que fala sobre isso. É uma briga contra a carne e o espírito. E para você vencer a si mesmo, querido, é necessário você entender isso aqui. Você acha que Jesus não foi tentado? Ou você acha que Jesus não tinha as suas brigas internas? Ele era homem, ele não tinha pecado, mas o diabo, queria ver de qualquer maneira ele derrubado, ele caído. Jesus tanto era homem, que quando chegou lá no jardim, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim, eu não estou aguentando, eu sou homem, eu sou carne. Só que ele, querido, mesmo sendo homem, ele não cedeu, ele olhava para dentro dele, a luta interna começava, mas você tem que vencer isso, você tem que vencer isso. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas querem vencer, queridos, problemas, as dificuldades que estão enfrentando nos seus dia a dia, em relacionamento, em casal, dentro de casa, é filho, mas se você não tiver autoridade de Deus sobre a tua vida, porque você não foi chamado pelo diabo, você foi chamado por aquele que te deu autoridade na face da terra. Alamandaraba, xarabadaraga, sobia. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que é Romanos. Deixa eu ver se é Romanos 7, isso. Vamos ler um texto aqui para nós entender isso aqui. Romanos capítulo 7. Eu acho que a partir do verso 12 dá para a gente. Vamos lá. De modo que a lei ela é santa. Logo, tornou-se morte para mim? De modo
nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, ele operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo quê? Pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal. Então vamos lá, vendido sob o pecado, pois o que faço eu não entendo, porque o que quero, isso eu não faço, mas o que abençoa, isso faço. Vamos lá, versículo 16: e se faço o que não quero, eu continuo com a lei, que é boa. Agora, porém, eu não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum, não há bem algum, com efeito de querer o bem, está em mim, mas o efetuá-lo não está. Escuta isso aqui, o efetuá-lo não está, pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que esta lei em mim, que o mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo nos meus membros outras leis, guerreando contra a lei do meu entendimento, e levando-me cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. 24, olha, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o 25 vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Queridos, medita depois isso aqui para você ver. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Que para nós, querido, vencer, querido, a nós mesmos, porque o pecado, querido, que habita, o apóstolo Paulo estava falando assim, olha, esse pecado que habita, querido, dentro de vós, ele estava pregando isso aqui, levando esta palavra aos irmãos que estavam em Roma. Eles estavam falando assim, olha, se o pecado que está dentro de você não conseguir combater com o Espírito, vocês vão perder. Porque se maior for o pecado do que vocês obedecerem à lei de Deus, vocês vão perder. Mas quando vocês entenderem que a lei não é prisão, mas a lei, ela é um muro de proteção para a tua vida, aí você vai conseguir se manter a si próprio humilhado lá embaixo. Um dia eu estava conversando com alguém e ele disse assim, eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja, sabe por quê?
porque vocês ficam presos nessas doutrinas da Bíblia. Vocês não podem fazer nada. A lei que Deus deixou aí prende vocês. Eu disse: engano seu. Eu vou mostrar para você como se fosse num quadro, tá bom? Então tá, aqui ó, tem uma cerca, e nessa cerca está escrito lei de Deus. Aí ele falou para mim: então, é isso aí que eu não gosto, essa lei aí ó, que prende, ó, cerca prende. Eu falei: essa aqui, ela não te prende, essa aqui é um muro de proteção. Aí ele pegou e falou assim: não, eu não gosto, então eu vou pular porque eu não quero essa lei. Eu posso pular essa lei e viver livre lá do outro lado. Aí eu disse para ele: mas você não sabe o que tem depois daquela seca que você está falando que te prende, mas aquilo é um muro de proteção. Ele disse: pulei. Você caiu no abismo. Ele disse: o que é? Eu falei: você acabou de cair no abismo. Aquela cerca ali, ela não te prende. Aquela cerca ali é um muro de proteção para você não pular ela e não cair no abismo. Gente, o Senhor, Ele sendo Deus na terra, mas Ele sendo homem, Ele teve que a si próprio se humilhar. Ele teve que combater com Ele mesmo ali, irmãos. Quando as pessoas não perturbavam a vida de Jesus, e Jesus teve que se manter na linha, irmão. Eu ouvi um fato uma vez de um pastor que dizia assim, nas orações dele, dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, arranca aquele irmão de dentro da igreja. Eu não aguento mais, eu prego para ele, e ele não muda. Eu faço isso, ele não muda. Eu faço aquilo, ele não muda. Arranca ele. Deus falou assim: mas eu não quero tratar com ele, eu quero tratar com você. Então, querido, não é apenas a gente ter um cargo, que nós somos super-homem, que nós vamos fazer isso, fazer aquilo e vai acontecer. Não, se nós não nos humilharmos a nós mesmos, o poder que vem do alto sobre a nossa vida não vai chegar e não vai funcionar. Alabra sob alabadaraga xarabandarai. O Senhor, Ele teve que vencer a si mesmo. E essa expressão do apóstolo Paulo aqui dizendo: olha, o homem interior aqui, ó, tem hora que ele levanta, tem hora que ele vem para cima, e nós temos que colocar ele no lugar dele. Fica quietinho aí, morre aí de novo, vou ter que jogar terra de novo. Você saiu do enterro, você saiu da cova, morre, você já morreu, você é nova criatura, você não é mais do mundo. Agora o que vive aqui, agora vivo eu, e Cristo vive em mim, Ele vive em mim, eu vivo nele, e nós estamos juntos. Nós não podemos, querido, viver como o mundo vive. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. Nós temos que andar, querido, segundo a lei, segundo as Escrituras. Você não é filho de Deus? Você não entregou a vida a Ele? Você não disse: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Então você vai ter que entrar pelas regras da palavra. É para te prender? Não. É para você não cair no abismo. Porque quantas pessoas que eu conheci, querido, que foram se exaltando, e não lutaram, querido, contra aquilo que viram que aos seus próprios olhos era ruína para a tua vida. E hoje, Jesus, querido, além dele vencer a si mesmo,
ele também venceu o pecado, o próprio pecado. E querido, e eu quero falar algo aqui, ó, e não, assim, não quero nem, irmão, entrar nessa trajetória de coisas pesadas, não. Mas nós temos que compreender. Olha aqui, abre comigo lá no livro de Tiago. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. Abre aí. Tiago 4,17. Vai dizer assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu achei que pecado era eu trair o meu marido. Eu achei que pecado era eu roubar. Eu achei, irmão, coisas simples de dentro da Bíblia que você pode fazer e você não faz, você está pecando. Pecado de omissão. Bate alguém na porta da tua casa, fala: dá para arrumar um copo d'água? Não tem água não, cortaram a água. Irmão, coisa simples que nós podemos fazer. Se você pode fazer o bem, se você sabe, olha que, se você sabe, quem não sabe fazer o bem, irmão? Mas nós somos crentes, nós vamos fazer o mal. Se você sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. E ainda mais quando pode, né? Aquele dia eu falei que eu estava duro, mas eu tive que pagar um lanche para o coitado comer, que ele estava com fome. Eu não podia falar: eu não tenho. Jesus falou: mas como que você não tem? Você tem sim, você tem R$22 que sobrou aí lá do supermercado. Não, mas é pro pão. Mas não, amanhã é amanhã. E no outro dia Deus proveu cedo, irmão. E acabou. Coisa simples. Jesus, ele venceu o pecado. Jesus podia fazer o bem, estava andando, junto com seus discípulos, entraram lá em Tiro e Sidom. A mulher cananeia veio correndo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, eu tenho. Jesus continuou andando. Os discípulos: despede. Manda embora, Jesus. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não, eu sei disso, mas me ajuda, minha filha está altamente endemoniada, por favor, Senhor, me ajuda. Ele falou: não é bom que eu pegue os pães dos filhos e lance aos cachorros. Não, mas até os cachorrinhos comem da migalha. Jesus olhou e disse: não vou poder pecar, né? Não vou poder pecar, eu não posso pecar. Mas você olha que Jesus era homem, querido. Até por um momento, às vezes: afasta de mim, Senhor, eu não quero, eu não. Sim, E nem em toda Israel eu ouvi alguém com tanta fé como você. Seja concedido a sua petição. Sua filha está livre, está solta, acabou. O milagre aconteceu. Querido, como que nós não podemos fazer? Muitas vezes, igual o missionário um dia relatou aqui, dizendo: essas pessoas que vêm, não sei daqui, lá de outra igreja, vêm pedir oração, e ela falou para Deus: não, eu vou para Deus. Ela falou: não vai não. É o bem. Mas tem, não, mas não quer fazer, nós faz. Nós fomos chamados para isso, então nós vamos fazer. Olha aí Tiago, de novo. Tiago, capítulo 1 e o versículo 14.
vai dizer assim: olha, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, ele sendo consumado, ele gera a morte. Querido, o pecado chegou. Cai fora. Você está vendo que aquilo ali vai trazer problema para você? Cai fora. O diabo, ele sempre, querido, vai no teu ponto fraco. Se você era alcoólatra, ele vai começar a atormentar você para você voltar a beber. Se você se prostituía, ele vai começar a colocar coisas na sua frente para você voltar a se prostituir. Então toma cuidado, quando você começa a ver isso aí, irmão, isso é um sinal que o inimigo está querendo te derrubar. Então pula fora, porque se você conceber a concupiscência da sua carne, dizendo, só mais uma vez, querido, aquilo vai gerar, vai dar a luz e você vai morrer. Morrer o que, irmão? Espiritualmente. Você não é filho de Deus, você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem anda segundo o Espírito não dá brecha para o pecado entrar, irmão. Se você deixar, ele vai entrar, ele vai conceber, vai dar a luz, querido. Tem como resolver isso? Tem, irmão. Olha o que está escrito aqui em Provérbios. Provérbios 28, 13. Está escrito assim, olha. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Então tem como resolver. Aqueles que ficam encobrindo o pecado, encobre o pecado, encobre o pecado. Você está sabendo do negócio, você chega lá e fala, ô irmão, não, de jeito maneiro. Eu me lembro quando eu estava no tráfico de droga. Eu morava sozinho. Minha mãe toda semana batia na porta da minha casa. E ela chegava lá, eu não deixava ela entrar para dentro da minha casa, tratava ela no portão. E ela falava assim, filho, para com isso. Você está se envolvendo cada dia mais. Você vai ser preso. Eu falei, mas preso por causa do quê? Eu não estou fazendo nada. Você está se envolvendo, olha aí carro, olha aí moto, olha aí dinheiro, olha aí casa, onde que está vindo isso? Eu falava, não, isso aí são coisas que eu estou trabalhando. Irmão, eu tentava enrolar de tudo quando é maneira, e ia jogando o pecado para baixo do tapete, empurrando para baixo do tapete, enganando a si mesmo. Não combatendo contra a minha carne, mas há uma solução. A Bíblia diz que é simples: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz como na luz Ele está, tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, vos purifica de todo o pecado. Jesus, ele recebeu, querida, autoridade aqui, porque ele não teve pecado.
Ai, mas como é que eu não vou ter pecado? Eu já nasci no pecado. Querido, Deus, Ele não abomina ninguém, porque eu sou pecador, o pastor é pecador, a missionária é pecador. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que quem não é já está pecando, irmão. Agora, o que Deus abomina é você viver na prática do pecado. É você saber que aquilo que você está fazendo está errado, mas você continua. É isso que Deus abomina, e é isso que o proverbista está dizendo aqui. Se você largar a mão do pecado, se você confessar o seu pecado ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo isso não é certo, Senhor, eu me arrependo. Aí você larga, Deus entra com a misericórdia sobre a tua vida. Vamos lá, estou quase terminando. Jesus, para ele receber esse nome que estava acima de todo nome, ele teve que vencer o diabo, irmão, o inimigo da minha alma e da tua alma. Eu fiz uma referência aqui, e essa referência, irmãos, ela é muito boa. Lá em 1 Samuel 16, vai vendo. Até Jesus vencer, querido, o diabo não tinha medo do nome de Jesus. Até que Jesus vencesse ele não tinha medo nenhum, irmão, do nome de Jesus. Lá em 1 Samuel 16, nós vamos lembrar da história de Saul. Saul era atormentado por demônios, ó o diabo. Aí ele mandava chamar Davi. Aí Davi, irmão, homem segundo o coração de Deus, menino de Deus, ainda não tinha sido ungido a rei, ainda não estava ali, né? Tinha sim, mas ainda não tinha tomado o reinado, não estava ali à frente, não estava nada. Aí ele ia lá com uma harpinha. Aí ele chegava lá, se sentava, ficava lá olhando para Saul. Prim, 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 prim. Aí o diabo, aí aquela ali era um unção que vinha, o diabo, ó, pulava fora. Só que a Bíblia vai dizer que quando Davi saía e ia embora, o diabo voltava. Ainda não existia, irmãos, o tal de levantar a mão e dizer: em nome de Jesus o Nazareno, sai dele. O diabo não estava nem aí, até que Jesus ele venceu o diabo. Aí Jesus ele começa a dizer aos seus discípulos: é o seguinte, a partir do momento que eu for embora daqui, vocês vão usar o meu nome, porque os seus não vai adiantar nada. Mas se tiver dentro de ti, humilhado a si mesmo, tiver vencido o pecado e tiver vencido Satanás pelo meu nome, o poder que eu vou derramar sobre vocês vai fazer, sabe o que? Olha o que está escrito aqui em Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim, ó: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Aí no Mateus 10, aí ó, no versículo 7, vai dizer assim, ó: e indo, ele dizendo, e vocês indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí ele está dizendo, vocês vão fazer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, vai começar dizendo:
E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, curarão os enfermos. Ei, querido, aí ele começa a relatar: é no nome dele. Querido, muitas vezes nós passamos por problema, passamos por dificuldade à toa, irmão. Deus, Ele derramou sobre a minha vida, Ele derramou sobre a tua vida poder e autoridade, sobre o nome dEle. A única coisa que nós temos que entender são os requisitos para nós termos esse poder, irmão.